Boa tarde. Tá saindo som? Não tá saindo aqui. Vê lá se sobe a luzinha verde a hora que eu falo, senão eu peço o microfone aqui, né? Som. Som. Oi. Hã? Tá saindo? Tá mexendo a luzinha verde? Saiu o som lá? Boa tarde a todos. É com grande satisfação que nos reunimos novamente nesta casa para tratarmos. Não está saindo, né? Então, voltando mais uma vez, boa tarde. Aqueles que vêm a primeira vez à casa, sejam bem-vindos. Aqueles que já nos acompanham há um bom tempo, sejam bem-vindos. E aqueles que estão nos acompanhando pela internet, sejam todos bem-vindos. Sabemos que quando procuramos a casa espírita, vamos em busca de uma palavra, vamos em busca de um alento, vamos em busca de um carinho, né? E procurarmos sempre entender, né? Nos auxiliar, um auxílio, para que possamos continuar a nossa jornada. Esse é o trabalho da casa espírita, de qualquer casa espírita, ou qualquer templo, qualquer igreja, né? Então, do momento que adentramos aos portões dessa casa, já somos envolvidos com muito carinho pelos companheiros da espiritualidade que prepararam esse ambiente para nos receber. Então, é com grata satisfação que aqui estamos. E antes de começarmos, passar alguns recados breves para depois fazer nossa prece e começar a nossa palestra da tarde. Ok? Nós estamos com trabalhos todos os dias, os horários estão afixados aí na entrada da casa, também no nosso portal www.casadocaminhosantana.com.br. É só acessar lá, tem todos os horários, tem as palestras gravadas, tudo que é falado fica gravado, todas as palestras para consulta, é só acessar. Promoções, eventos, tudo que acontece em relação à casa está disponível. E nós temos aí, além desses horários, nós temos todos os dias os trabalhos, né? E às terças-feiras, às 20 horas e 5 minutos, iniciando às 20 horas e 5 minutos, nós temos um tratamento de passe para enfermos, para depressão, para quem sofre depressão e para os dependentes, né? Dependências químicas. Isso pode ser pessoalmente ou à distância, né? Através de familiares ou amigos. Tá? Nas sextas-feiras, às 20 horas, né? Palestras e passes, é um grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. Ok? Então, na sexta-feira não é uma palestra aberta, mas é um trabalho que é realizado com algumas pessoas que estejam passando por essa dificuldade, pessoas e famílias. Na terça-feira, esse tratamento tem a palestra e tem o tratamento voltado justamente para apoio. Tá ok? O nosso plantão de atendimento é meia hora antes, né, de cada palestra. Tá? Nós temos aí, todo segundo sábado do mês, a distribuição de 72 cestas básicas, né, para as famílias cadastradas. E aos sábados também, a partir das 17 horas, entrega de lanches para moradores de rua que se encontram entre as regiões do metrô Tietê e metrô Carandiru. É um trabalho voluntário, contamos sempre com o apoio dos nossos colaboradores. A partir das 17 horas, preparamos o lanche para levar e entregar até esses companheiros. Nós temos aí também o primeiro e terceiro domingo do mês, a partir das 9 horas, um curso para gestantes. Vai iniciar uma nova turma agora em março, já iniciou, né? E para dar um apoio àquelas primeiras, um apoio, um abraço fraterno, orientações de como se proceder, né? Os cuidados que têm que ser feitos, os exames que precisam ser realizados, os cuidados, ainda mais com essa situação que nós enfrentamos agora de Zika vírus, de
Então é bom orientar. E são pessoas que às vezes não têm noção, né? Então, após esse curso, esses dois sábados de curso, é presenteado um enxoval para cada criança, para cada família, né? Cada pessoa que vai estar recebendo esse espírito aí, para dar o primeiro carinho para aquele que está chegando nesse mundo, tá ok? No mais, nós temos aí o nosso curso, né? O primeiro ano do curso de Doutrina Espírita, que já iniciou. Ainda dá tempo de se inscrever, até 7 de março. É realizado durante a semana. Então nós temos o primeiro, segundo, terceiro ano do curso de Doutrina Espírita, que é realizado durante a semana. Maiores informações, procurar o pessoal do plantão, eles podem estar encaminhando para quem desejar fazer o curso, tá certo? E eternos pedintes que somos, né? Pedimos aí para o mês de março as nossas necessidades aí para a montagem das cestas básicas. Nós estamos precisando de leite em pó, arroz, óleo e açúcar. Nós agradecemos muito a ajuda que nós recebemos, com muito carinho de todos esses irmãos que estão colaborando, e deixamos nosso convite aí. Estamos recebendo com muito carinho toda a ajuda que vem, ok? Tá. Aqui tem um aviso também a respeito de uma ação entre amigos, concorrer a uma cesta de Páscoa, né? Então o númerozinho custa R$10, você concorre a uma cesta completa, né, de Páscoa, que vai ser sorteado no dia 19 de março. Todo esse dinheiro será revertido para as obras da casa, né? Nós estamos contando com a colaboração. Quem quiser, é só procurar o pessoal da casa para adquirir esses números aí. Ainda temos números de venda de rifa, tá certo? Então, feito isso, passar esses avisos, né? Nós vamos então iniciar nosso preparo, né? Fazendo o nosso recolhimento íntimo. Vamos unindo os nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos elevando-os a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, e vamos agradecer pela oportunidade que estamos recebendo nesta tarde. Que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo o que estaremos conversando, e com certeza, Senhor, sempre ao nosso lado, nos amparando e fortalecidos, conseguiremos passar esses momentos e continuar a nossa jornada. Então, agradecidos, Mestre, por essa oportunidade, que possamos manter olhos e ouvidos abertos, prestar bastante atenção. Mais uma vez, humildemente agradecemos, pedimos permissão para iniciar os trabalhos da tarde. Que assim seja. Graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho o Leonardo, que fará a palestra da tarde, que ele seja feliz na exposição. Boa tarde. Com grande satisfação que estamos aqui essa noite, essa tarde. Nós vamos tratar de um assunto extremamente importante que nós veremos no decorrer da palestra e que a espiritualidade, através de Emmanuel, nos traz. A pena é de Francisco Cândido Xavier, o Chico, e o tema é vantagens do perdão. Ou seja, nós vamos tratar do perdão, né? Como é importante o perdão em nossas vidas. E o chamativo, vamos dizer assim, a cabeça do texto é um trecho do Evangelho tirado de Mateus, em que Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ora, isso foi dito há 2000 anos e pouco mais, né, atrás. Muito presente, infelizmente, né? Infelizmente, porque o perdão, ele deveria deixar de existir, né? O homem deveria parar de se ofender um ao outro. Poderia o homem não se ofender mais e não precisar perdoar. Mas como nós somos ainda muito recalcitrantes no erro, ou iniciamos a jornada ainda evolutiva, somos crianças perto do que tem aí pela frente, esse sentimento é necessário, essa atitude é necessária.
Então vamos só rememorando um pouco como foi o desenvolvimento do Evangelho no nosso planeta. Há muito tempo atrás, existia um senhor chamado Moisés. E Moisés... eu não vou aguentar segurar isso. Tá. E Moisés, ele tinha uma missão. A missão de Moisés era trazer a mensagem de Deus para um povo escolhido, que eram os hebreus. Ora, o que Moisés nos trouxe àquela época era o conceito de um Deus único. Isto não que seja novidade à época, porque os sacerdotes egípcios, de onde Moisés aprendeu muito, eles já eram monoteístas, eles já acreditavam num Deus único. Só que isso não era difundido por povo. O povo não absorvia esses conceitos, dado o primitivismo moral ainda que existia. Então existia naquela época, na sociedade, o politeísmo. As divindades, no mais das vezes, assumiam até a feição de animais, que estereotipavam virtudes sublimes. Enfim, eram deuses diversos, cada um cuidando de uma parte na nossa vida. Mas Moisés nos trouxe a ideia de um Deus único. E os hebreus era o povo destinado a este ensinamento. Então se difundiu o monoteísmo. Só que naquela época, o homem ainda não... somos nós que estávamos naquela época, né? Não éramos muito evoluídos. E não tínhamos a capacidade de perceber um Deus como Jesus nos trouxe. Então, Moisés, para trazer a autoridade do que ele dizia, ele trazia um Deus rigoroso, severo. Era um Deus vingativo. Era um Deus que punia quem descumprisse as suas ordens. E naquela época, como é conhecido de muitos, a regra era olho por olho, dente por dente. Então, o perdão naquela época se existia talvez entre amigos, porque o inimigo não era objeto de nossa atenção, de nossa afeição. Pelo contrário, nossa rejeição. Passaram-se muitos anos, Moisés trouxe realmente o decálogo, quer dizer, através, provavelmente no Monte Sinai ali, através da espiritualidade, que tem toda aquela história de que veio uma nuvem, enfim, que eu, sinceramente, não conheço tão bem. Mas a gente conhece pelo conhecimento popular, né? E os 10 mandamentos exprimem muito bem as leis de Deus. Não matarás, honrarás teu pai e tua mãe, não furtarás, não cometerás adultério, e diversos outros ensinamentos. Só que aí passaram-se muitos anos, e o homem precisava de um novo passo. Foi aí que veio Jesus, nosso divino mestre. Ele nasceu ali, há algumas divergências quanto a isto, mas ele nasceu numa manjedoura simples, passou sua infância trabalhando, exemplificando o amor, a caridade. E quando estava pronto para o seu apostolado, ele saiu a ensinar. E o que ele nos trouxe? Ele nos trouxe a figura de um novo Deus. O Deus único, mas um Deus que era pai, que perdoava, que amava os seus filhos, que não se restringia a um povo, era o Deus de todos. Era um Deus que nos acolhia, que não era vingativo, que não necessitava tanto de oferendas materiais, e sim do nosso sacrifício moral. E Jesus nos ensina algo extremamente importante, que é o que vem ao encontro do nosso tema, que era perdoar aos inimigos e mais. Era não só perdoar, como orar por eles, desejar-lhe o bem. Era um outro conceito. Não existia mais a lei olho por olho, dente por dente. Mudou. Agora se alguém te ferir em uma face, oferece-lhe a outra.
Se alguém lhe obrigar a andar 1000 passos, ande mais 2000 com ele. Se alguém te ingressar em juízo pelos seus bens, entrega-lhe o resto. Era um outro conceito. E isso incomodava muitos sacerdotes, fariseus, escribas, mas também comovia muitos, porque Jesus se dirigia principalmente aos pobres de espíritos, àqueles que não tinham mais nada na vida, não tinham saúde, não tinham dinheiro, não tinham posição social, eram fracos do intelecto, mas não do sentimento, e seguiam Jesus. Jesus, com aquele magnetismo todo, conseguia curar e muito mais. Ele conseguia rebanhar pessoas para a sua causa. E muitos sacrificaram por isso. E esse clarão que se fez na terra naquela época, em que mártires iam aos circos cantando de alegria porque iriam para o plano espiritual, esse clarão se apagou novamente por nossa causa. E vivemos as idades das trevas, com as inquisições, com as cruzadas, com toda forma de iniquidade. Pois encontramos hoje em um novo estágio evolutivo. A misericórdia de Jesus nos concede o Espiritismo. E o que o Espiritismo vem a fazer? No momento em que o materialismo dominava, em que as ideias científicas já se desenvolviam bem e tornavam por terra aqueles ensinamentos ingênuos, não ingênuos a ponto de falsos, mas o desvirtuamento daquilo que Jesus quis dizer, e a ciência provava que nada daquilo existia, os homens começaram a se tornar incrédulos. E aí veio o Espiritismo, ensinando aquilo que Jesus ensinou, só que em termos claros e condizentes com o nosso desenvolvimento intelectual. A nossa época é uma época de atividade intensa intelectual. Avançamos muito coletivamente em termos de inteligência, mas moralmente ainda não. Então é por isso que veio o Espiritismo explicando aquilo que Jesus disse lá atrás, só que diretamente para a pessoa, sem parábolas como Jesus usava, e trazendo coisas novas que naquela época não poderiam ser apreendidas, ou, se eram apreendidas, não eram em todo o seu sentido. É aí que Jesus nos diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Há muitas moradas na casa de nosso Pai. Ora, mas o que é morada? Hoje entendemos que são os mundos espalhados pelo universo, que nos abrem as portas de acordo com nossa evolução. E hoje, como entendemos o perdão? Ora, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Olha, qual o sentido disso? Como o tempo voa, né? Deus está num tribunal dizendo: você não perdoou, você perdoou. Não. Hoje, quando os nossos telescópios apontam para o universo, é uma grandeza incalculável, inconcebível pelo nosso raciocínio. E, sinceramente, Deus não é um ser antropomórfico, ou seja, não tem uma forma humana. O Espiritismo nos diz que ele é a causa primária de todas as coisas, ou seja, a origem de tudo que existe no universo, espiritualmente falando, materialmente falando. E ele é a causa primária e a inteligência suprema, nada acima dele, nada. E desde que nós, na nossa concepção, entendemos Deus, não só em inteligência ele é supremo, mas em todas as qualidades e virtudes que nós, por hoje, conhecemos. Existe muito mais para aprender ainda, muito mais. Então, qual é o sentido, então, de que o Pai Celestial vos perdoará? Será que Jesus estava sendo falso, falacioso? Estava trazendo uma mensagem errada? Não. É que naquela época o homem precisaria de uma figura mais próxima a ele para entender Deus, e é por isso que se refere como Pai, como Criador. Mas, na verdade, o perdão que Deus nos dá significa que nós nos coadunamos com as suas leis. Hoje o Espiritismo nos traz, no Livro dos Espíritos podemos verificar,
diversas leis. Leis do trabalho, lei da adoração, lei do progresso, lei da sociedade, lei da justiça e do amor. Diversas leis em que o universo é regido por elas. E se nós nos afinarmos com essas leis, não sofreremos. E é justamente aí, neste ponto, que o Espiritismo vem explicar um pouco mais. Não é o ponto final, mas é um pequeno passo além. Então, já sabemos que Deus não punirá, nem castigará, não é isso. Nós temos que nos harmonizar às suas leis. E é o que o Evangelho, o Emmanuel, vem trazendo. As vantagens do perdão. Ora, as vantagens do perdão, ela não se circunscreve ao desenvolvimento, ao aprimoramento moral. É certo que quando nós praticamos o perdão, nós abdicamos de sentimentos negativos para tanto. Assim, ao perdoar, nós diminuímos o nosso orgulho e o nosso egoísmo. De que maneira? Ora, se Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, e aqui entendemos aqueles que nos ofendem, qual é a vantagem que isso me traz? Amar aos inimigos? Aparentemente nenhuma, se você pautar a sua visão pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo egoísmo. Ora, por quê? Se eu amar o meu inimigo, nada receberei em troca. Muito pelo contrário. Outro sentimento aflora, eu serei um covarde perante a sociedade. A sociedade traz alguns pontos de honra que nos tornam suscetíveis às ofensas. Jesus tinha pontos de honra. Jesus, ele transformou a história, mas foi crucificado, açoitado, humilhado, abandonado. Jesus tinha pontos de honra? Em que estágio da evolução estamos? Estamos lá atrás, como Moisés, olho por olho, dente por dente? Ou já conseguimos avançar? Então, quando nós perdoamos, ofendemos sim o nosso egoísmo. Aniquilamos sim o nosso egoísmo. Porque é um amor altruísta, que nada pede em troca. E é um amor que se estende até aqueles que nos ofendem. Daí, a diminuição também do nosso orgulho. Ora, porque é muito fácil você pensar, principalmente os homens, eu me coloco nessa situação, pelo menos, pessoalmente falando, mas é muito incômodo nós falarmos, puxa, aquela pessoa me magoou, eu vou revidar. Se eu não revidar, eu vou me sentir um covarde. Como eu vou aceitar que uma pessoa me humilhe sem fazer nada? Pelo contrário, às vezes oferecendo a outra face, sendo carinhoso com ele, delicado, tratando com desvelo o seu erro. Isso é difícil de aceitar no nosso estágio. Daí a necessidade do perdão. Então o perdão, ele traz o aprimoramento moral, ele traz a paciência. Mas onde está o nosso inimigo para trazer a nossa paciência? Ora, será que aquele que você cruzou aqui, ele não parou e foi embora? Você nunca mais viu? Não. Não, esse não é o nosso inimigo verdadeiro. Nosso inimigo verdadeiro, nós convencionamos chamar de irmão, de pai, de mãe, de avô, de colega de trabalho. Esse é o nosso inimigo. Olha que maravilha. E está todo mundo na mesma roda. Lá na família, aquela criança que já desde cedo demonstra a irritação, a repulsa. A mãe que tem aquela dificuldade em educar o filho que abandona o pai. É aí que está o nosso inimigo. E é lá que nós vamos exercitar a nossa paciência, o perdão e a paciência. Porque a ofensa não vai ser só atravessando a rua, vai ser diariamente. Diariamente, aquele embate, aquela aflição, aquele atrito, até que fica bem polidinho. Aí é tranquilo. Resolveu o problema. Graças a Deus.
Porque Deus põe todo mundo junto. Porque é preciso que nós nos adequemos à lei de Deus. Não podemos deixar para trás erros. Precisamos reparar aquilo que erramos em outras vidas. E é por isso que Deus nos concede, pela sua misericórdia, a reencarnação, de estarmos juntos novamente para acertarmos dessa vez. Para eliminarmos o ódio, o rancor, a mágoa. Tirar tudo isso da frente, que tudo isso é obra do homem. A obra de Deus é amor. E se nós estivermos na trilha do amor, o fardo é leve, nós seremos felizes. Tendo ou não tendo alguma coisa, estando ou não estando numa posição, é independente. Porque a felicidade será inalterável, verdadeiramente. Sentiremos leves, tranquilos, porque amamos, sem pedir nada em troca. Mas Emmanuel nos adverte que o perdão não se restringe às vantagens, não se restringe ao aprimoramento moral. E ele traz aqui uma lista das vantagens. Nós vamos trazendo uma a uma e comentando brevemente, porque o nosso tempo, infelizmente, é curto. Registremos alguns efeitos imediatos do perdão. Através dele, ser-nos-á possível promover a extinção do mal, interpretando-se o mal por fruto da ignorância ou manifestação de enfermidade da mente. Nossa, então eu vou perdoar e eu vou ser o cavaleiro da extinção do mal. É, isso mesmo. Só que o mal aqui dentro, não o mal lá fora. Quando nós perdoamos, nós promovemos a extinção do mal. Sim, primeiro a extinção do mal que tem dentro de nós. É quando Jesus disse: hipócrita, por que eu acuso o cisco no olho do seu irmão se tem uma trave no teu? Aprende primeiro a tirar a trave do teu olho, para depois sabereis como tirar o cisco do olho do teu irmão. Ora, o que quer dizer isso com Jesus? É justamente, é o perdão. Quando nós perdoamos, nós falamos, tiramos o orgulho, né? Deixamos de ser orgulhosos, pelo menos um pouquinho. E compreendemos o nosso irmão quando nos ofende. Porque a nossa visão não está anuviada. Nós temos clareza de visão. Porque o sentimento está em harmonia com Deus. E aí, a nossa indulgência vai enxergar que o nosso irmão está doente, que o nosso irmão é ignorante, que nós já passamos por isso, aprendemos, e é por isso que nós compreendemos. Porque se nós não tivéssemos passado por isso, nós não íamos compreender. Então passamos e compreendemos. Olha, irmãozinho, você fez isso por mim porque é isso. Porque você ainda, infelizmente, não percebeu que não devemos ter cólera. Que não devemos, no momento de nervosismo, falar muito. É melhor ficar quieto. Pelo menos quieto. E aí que está, extinguindo o mal em nós, conseguiremos enxergar no próximo e perdoá-lo. Impediremos a formação de inimigos que poderiam surgir e aborrecer-nos indefinidamente, alentados por nossa aspereza ou intolerância. Olha que interessante. Divaldo Pereira Franco, um orador espírita lá da Bahia, talvez conhecemos, todos nós conhecemos, ele tem um caso muito interessante. Conta ele que desde que ele começou, desde que se reencarnou praticamente na Terra, ele sofria o assédio de um espírito que ele denominou o Homem da Máscara de Ferro. Esse Homem da Máscara de Ferro o perseguia. Diversos relatos, alguns diferentes. Uns diziam que porque o Divaldo o ofendeu há muitos anos atrás, lá 1600 e bolinha. Outros que queriam que esse espírito queria impedir que Divaldo fosse espírita e divulgasse a doutrina espírita. De qualquer forma, era um espírito que o obsidiava constantemente. Não aceitava que ele estivesse no espiritismo e estivesse propenso a evoluir. E Divaldo, de fato, nunca acusou esse espírito ou se revoltou contra ele, pelo contrário.
Tentava sempre trazer o amor, a doutrinação, explicando que ele estava numa nova fase, que ele era uma outra pessoa, pedia o perdão dele. Mas esse espírito era renitente no mal e perseguiu por muitos e muitos anos o Divaldo. E o Divaldo naquela dificuldade, sofrendo assédio, às vezes aconteciam coisas desagradáveis e até arriscadas para a vida dele, mas o espírito era renitente e conhecia, falava: eu te conheço, eu sei quem você é. Essa roupa, essa carne, roupa de carne que nós usamos, não nos tira a nossa essência. E ele falava: você está em outra roupagem, mas é a mesma pessoa. Até que Divaldo, de tanto melhorar, de tanto fazer o bem, de perdoar, de ser indulgente, ele conseguiu diminuir um pouco essa perseguição. Eu acho que aí a espiritualidade aproveitou e trouxe ao mundo um espírito. Uma criancinha que foi rejeitada, jogada no lixo. E a mansão lá de Divaldo acolhia as crianças. E quando ela trouxe aquela criança, o espírito apareceu. Você vai amar essa criança feia, suja desse jeito? Perguntou ele. Divaldo, você ama? Ele perguntou. Divaldo respondeu: eu ainda não amo, mas aprenderei a amar. Ele falou: então, de agora em diante, eu não vou mais te perseguir, porque esse espírito que encarnou essa criancinha é minha mãe. Então nós nunca sabemos quem é aquele espírito que nós estamos ajudando. De repente, aquela pessoa que estamos ajudando é justamente aquele nosso ponto inicial para a transformação de muitas coisas, para a renovação de muitos sentimentos, da importância da prática constante do bem e do perdão. Libertar... É difícil aqui, eu estou correndo com o relógio. Libertar-nos de qualquer perturbação no tocante a ressentimento. Putz, mas como é difícil. Olha, como é difícil viver com mágoa. Como é difícil. É uma prisão. É uma verdadeira prisão. Quando Jesus nos disse: reconcilia-te depressa com teu adversário, antes que ele te entregue para o juiz para o ministro, para o juiz para o oficial. Era uma ordem de hierarquia que ia trazendo. E lá não sairá, te colocará na prisão, e lá não sairá até pagar o último ceitil. Nossa, o que Jesus queria dizer isso? Quer dizer que era aquele Deus lá de nosso pai, de Moisés, que era punitivo? Não. O que Jesus queria dizer é que devíamos nos reconciliar com os adversários para que esse sentimento que tem dentro de nós não existe mais. Porque é uma verdadeira prisão. Tudo que nós vamos fazer, pum, vem à frente. Ah, mas aquela pessoa fez aquilo. Você está estudando, você está pensando na pessoa. Putz, mas ela não devia ter feito aquilo. Você está escovando o dente. Aquela pessoa me machucou mesmo. Você vai dormir. Putz, eu não acredito. É constante o pensamento. É uma ideia fixa. E aí abre as portas para a obsessão. Abre as portas para a obsessão. Não, para. Vamos trabalhar, vamos esquecer isso, vamos praticar o bem, vamos fazer uma atividade espiritual, vir aqui distribuir o pão, ajudar o pessoal lá da rua, trabalhar dentro de nós esse sentimento, pedindo muito em oração para Jesus nos esclarecer, ler o Evangelho através dos Espíritos ou não, mas ler o Evangelho para entender, e praticando aos poucos, que aquele sentimento vai sendo extinguido no nosso coração. E aí aquela prisão vai se abrindo. Então, olha o benefício do perdão. Nos libertar-nos-emos da prisão dos nossos sentimentos inferiores, da mágoa, do ressentimento. Imunizaremos o campo sentimental dos nossos queridos que nos ofenderam e que, por nos ofender, sentem-se culpados. Ora, quando nós perdoamos, não, você não tem nada, não precisa me perdoar, não precisa fazer nada. Mas eu desculpa, eu errei, tudo bem, todo mundo erra. Eu já errei também, você erra, eu erro. Todos erram, não tem problema. Ah, mas eu estou sentindo, tudo bem. Deixa essa pessoa, liberta ela. Da mesma maneira que nós gostaríamos de ser libertados quando cometemos erros, nós façamos isso para o nosso próximo.
Não vamos, você me fez isso, agora você... Ou se não é aquela pessoa que te perdoa, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus é justo. Ou te perdoa, mas aí ofende, aquele perdão como se fôssemos superior. Né? Defenderemos a tarefa sob nossa responsabilidade, sustentando-o a cavaleiro de intromissões que, a pretexto de auxiliar-nos, viessem arrasar o trabalho que mais amamos. Quando Jesus esteve na terra, ele não parava para discutir com os fariseus, com os escribas. Nós lemos o Evangelho, até hoje não achamos nenhuma passagem que dizia que Jesus foi lá e foi brigar com o pessoal. O que vocês estão pensando que eu sou? Não, Jesus não fez isso. Jesus ia lá, às vezes curava as pessoas, explicava o Evangelho e partia. Todas as pessoas concordavam com Jesus? Não. Ele sabia que tinha muitas pessoas que estavam lá, seja para testá-lo, para zombar dele, para falar mal, que não compreendiam nada, que iam lá só para pegar o pão, ou se beneficiar com a restauração da saúde, e não queriam saber das mensagens deles. Jesus sabia de tudo isso. Tudo. Mas em nenhum momento ele parou o que ele estava fazendo para mudar isso. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Não. Às vezes as pessoas precisam de tempo. Pessoas precisam de tempo para mudar. Deus não usa força, Deus usa o tempo. E olha que tem tempo, viu? Tem tempo e lugar para a gente ir à vontade. A gente estuda aí a astronomia, nossa senhora, é uma coisa muito grande. A Terra é menos que um átomo perto do universo. É muita coisa. Então Deus usa o tempo. E Jesus dava o tempo. Ele sabia que mais para frente aquelas pessoas iam reencarnar, iam aproveitar, e aquela sementinha que ele plantou, um dia ia germinar. Então por isso que ele não parava para ficar brigando com o pessoal. Ele seguia, ajudava e seguia. Teve o episódio lá do templo, né, que ele expulsou os que vendiam lá no templo. Isso significa que Jesus não compactuava com o erro. O fato dele não enfrentar um debate significa que ele anuía com o erro. Pelo contrário, ele combateu o erro. A verdade era a sua premissa maior. Mas era a verdade, não a pessoa. Nada pessoal, vamos dizer assim. Ele não ia atrás da pessoa e sim explicava o que estava errado. E Jesus compreendia que eram crianças naquela época. Impeliremos o agressor a refletir sobre a impropriedade da violência. Olha lá. Quando você não ofende, a pessoa fala, puta, voltou para mim. Nossa, para que eu estou sendo tão violento? Deixa a pessoa falar, vai gritar. Aí vai diminuindo a voz. Bom, passou. Se você começar a discutir, aquilo pega fogo, né? E adquiriríamos a simpatia daqueles que nos observam, levando a admitir a fraternidade que dizemos acreditar. Ora, quando nós damos o exemplo de sermos fraternos, é muito mais do que nós fazemos muitos discursos. Se nós estivermos aqui, pessoalmente, e lá fora começar a fazer tudo errado, não adiantou nada estar falando isso aqui. Talvez para os senhores, para as senhoras, mas para mim não ia adiantar. Então, é o gesto que antecede a palavra. O gesto antecede a palavra. Porque senão você não tem autoridade moral para falar qualquer coisa. Estaremos aqui falando por falar. Mas a boca tem que falar daquilo que o coração está cheio. Então devemos encher o nosso coração com coisas boas. E a fraternidade é uma delas. Sendo fraternos, as pessoas vão olhar e falar, puxa, isso é possível. Né? Aquela pessoa é fraterna. E aí, encerrando, ele fala que quando nós perdoamos, extinguimos o ódio no início, é como se apagássemos fogueiras, deixando o mal propagar e acendermos a luz
no caminho daqueles que nos ofendem. Porque o nosso gesto de amor, que é muito maior do que o ódio, o nosso gesto de amor, que é um gesto de luz, que é um gesto que parte de Deus, de um sentimento divino, e é da lei de Deus que a luz domine as trevas, sem alarde, sem gritaria. Esse gesto acenderá a luz no caminho do nosso ofensor e propiciará a ele a transformação moral a que nós defendemos para nós. Muita paz a todos. Bom, então agora nós abrimos aí o espaço para um comentário, uma pergunta a respeito do tema. Se levantar a mão, se tiver alguma colocação. Sim, Marcinho. Oi, Leonardo. Oi. Apenas uma observação, né? Como você citou muito Jesus, estando na cruz, pouco antes dele expirar, ele olhou para aquela multidão, e entre eles estavam ali os seus algozes, né? E ele disse, né? Pediu a Deus que os perdoasse, né? Então, dando um exemplo máximo de perdão dele, e o Pai que também perdoa os homens, né? Nesse sentido, o perdão realmente denota e traz, antes de tudo, para nós uma paz, uma tranquilidade que nos liberta, como você bem citou, nos liberta dos nossos inimigos. Essa liberdade porque já converteu o inimigo em amigo, né? Se nós pegarmos Paulo, né? Antes, Saulo, ele foi o maior perseguidor dos cristãos, né? Logo após a morte de Jesus, 1 ou 2 anos depois, nesse meio tempo, Estevão, né? Era um outro pregador do Evangelho, foi lapidado por Paulo, né? No caso Saulo, e Estevão já deu um exemplo de perdão, perdoando as atitudes de Saulo. Saulo, depois denominado Paulo, convertido ao cristianismo, né? Ele também perdoou os seus algozes, porque também foi tratado com muita animosidade, com muita acusação, severidade. Então, o perdão realmente é uma atitude de espíritos não covardes, mas de espíritos, ou de homens, né? Bravos, valentes, porque denota, exige de nós uma superioridade muito maior para entender e compreender que, numa situação igual, faríamos a mesma coisa. Então, quando compreendemos, por empatia, essa situação, a gente consegue perdoar. Mas daí não se segue que seja uma coisa fácil de fazer, porque exige que nós abandonemos toda a nossa cultura, né, todas as nossas tradições e todas aquelas situações que, entre aspas, nos diz que somos orgulhosos, né, vaidosos, ao conceito do mundo. Então, o homem que perdoa é um homem humilde, um homem simples. O homem que não perdoa ainda é um homem orgulhoso e egoísta, né? Jesus, ele falava que Deus e ele eram um só. No sentido de que ele era o representante máximo de Deus na Terra. A sua vontade, as suas atitudes eram muito próximas de Deus. Se não, iguais não porque só Deus é acima de tudo, né? Jesus era um Cristo, então ele era o máximo que podemos aprender com a evolução. E realmente esse embate individual, né, de luta contra os nossos sentimentos e pensamentos é uma luta sem vitoriosos, sem derrotados. É uma luta silenciosa e obscura, porque ela é travada dentro de nós. Não tem mérito externo, só o nosso. Daí a coragem, porque você abdica de tudo. Se abdica daquilo que a sociedade pensa o que é correto, às vezes sofre dupla humilhação, porque a pessoa fala, você além de tudo acha que é superior com essa sua atitude. E você tem mais uma vez calar, ficar quietinho. É difícil. Não, a nossa vontade fala, como não? Eu estou sendo sincero. Mas aí é aquilo que nós falávamos. Essas intromissões não vão ajudar o nosso trabalho.
não vão ajudar a nossa transformação. Ai, não, eu preciso defender aquela pessoa que está me... Não. É uma luta pessoal, uma luta interna. É você com você mesmo. Não precisa sair para provar aos outros que você está certo. Se você está certo, você vai saber que está certo. E guardar isso para você. Probleminha de... Bom, mais alguém? Não? Então, Léo, muito obrigado. Som. Era o volume mesmo, né? Tá fechado lá. Coisas de tecnologia, nessas tecnologias modernosas aí. Então, mas fomos bem. Então, meus irmãos, depois de muito recebermos, né? É chegado agora o momento de retribuirmos. Então, convido a todos a fechar os olhos do plano físico, a unir os pensamentos e abrir os nossos corações, e vamos doar. Que essas energias salutares possam ser utilizadas pelos companheiros de espiritualidade, levando-os a todos aqueles que estão necessitados, por todos aqueles que clamam por justiça, para que recebam conforme merecimento, por todos os enfermos do corpo e da alma, para que possam ser amparados, Senhor, por todos os asilos, todas as casas, hospitais, todos os presídios, onde houver sofrimento, Senhor, para que sejam amenizados, por todas as casas espíritas, todos os templos e igrejas, todos os locais em que se reúnam pessoas na prática do bem, e em vosso nome, Senhor, para que essas casas se transformem em sinaleiros na noite escura, iluminando o caminho daqueles que estão perdidos. Para que seu santo evangelho, Senhor, se propague cada vez mais, sua lei de amor entre em cada coração. Precisamos, para passar por essas turbulências, Senhor, muita força. Por esses governantes, por todos aqueles que têm o poder de decisão, para que sejam honestos, humildes e aceitem as suas limitações e possam praticar a melhora, o bem, por todos aqueles que estão sob sua responsabilidade. E por nós mesmos. Graças a Deus. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, Deus companheiro de espiritualidade, humildemente pedimos permissão para iniciarmos a primeira parte dos nossos trabalhos, pedindo que permaneça conosco por toda a nossa semana, nos auxiliando, nos orientando, e que aqui possamos retornar no próximo sábado para a continuação desse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, agora nós vamos passar a segunda parte do trabalho, que é os passes, né? São os passes. Primeiro vão receber os passes magnéticos e depois os passes espirituais, tá ok? Então, no mais, permaneçam em silêncio, em oração e aguardando a orientação para entrar à Câmara de Paz. Uma boa tarde a todos. Vamos em paz, que Deus nos abençoe.